Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de língua portuguesa, texto 6 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é poema, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF12LP18 e EF12LP19, e os descritores são os D4 e D7. As habilidades destacadas se referem à apreciação de poemas e outros textos versificados, observando rimas e sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição, além de reconhecer em textos versificados rimas, sonoridades, jogos de palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações. Os descritores dizem respeito à leitura de palavras e o reconhecimento do assunto de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Após escreverem no quadro todas as palavras, perguntem aos alunos a que elas se referem, deem pistas para que eles possam comentar a respeito dos gêneros textuais estudados anteriormente. Após os alunos escreverem os nomes dos gêneros textuais solicitados na questão 2, peça-lhes que falem, no mínimo, uma característica de cada gênero textual. Professoras e professores, aproveitem o momento da leitura da Superdica e conversem com os alunos sobre os conceitos de rimas, versos e estrofes. A rima é feita usando palavras com fonemas, sons idênticos ou semelhantes a partir da sílaba tônica. Os versos são cada linha de um poema. As estrofes são um conjunto de versos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente filipetas de papel com as perguntas da questão 2 e uma caixa surpresa. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos participarem de uma atividade lúdica sobre a compreensão textual, a finalidade e o assunto do texto, além de incentivá-los a realizarem a leitura autônoma de frases.
Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1 e 2. Após realizarem a proposta da questão 3, item A, orientem os alunos a também enumerarem os versos, colocando os números em sequência antes do início de cada linha. Durante a realização do item C, explorem junto aos alunos a sonoridade das palavras que rimam no poema, facilitando a percepção do som de cada sílaba delas. Escrevam as palavras que os alunos deverão circular no quadro aos pares, grifando a parte igual ou semelhante ao final das palavras. Durante a resolução da questão 4, citem outras frases com a palavra desconsolado, para que os alunos percebam o mesmo significado, mas em outras construções frasais. Finalizem convidando os alunos a compartilharem as frases que escreveram na questão 5 e realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu, o texto e as palavras. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e as palavras, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual serão realizadas as atividades com a compreensão não literal, frases, palavras e letras, para possibilitar a ampliação da percepção sobre as unidades menores de um texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente filipetas de papel com as respostas da questão 2 dessa atividade e uma caixa surpresa. Esse material será importante para possibilitar aos alunos participarem de uma atividade de leitura autônoma, que também servirá de suporte na avaliação do processo de desenvolvimento da leitura deles. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Caso julguem possível, desafiem os alunos a realizarem uma leitura coletiva do poema O Elefantinho. Por tratar-se de um texto curto e já conhecido pelos alunos, é possível que consigam realizar essa tarefa. Antes desse momento, realizem a leitura vocês mesmos com fluência e entonação adequadas para que eles tenham um modelo de leitura fluente. Durante a discussão dos questionamentos apresentados na questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Ao passarem a caixa surpresa com as filipetas, deixem claro que os alunos que não se sentirem seguros para realizar a leitura poderão solicitar sua ajuda ou de um colega. Porém, é importante motivar aos alunos a realizarem a leitura. Prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Ao concluírem a questão 2, retomem o item D e convidem os alunos, um por vez, a compartilharem com os colegas suas respostas. Durante a realização da proposta da questão 4, ao escreverem a menor palavra ou, aproveitem para falar que algumas palavras possuem apenas uma sílaba, podendo ser formada por apenas uma vogal, como é o caso dos artigos. Porém, as consoantes precisam estar acompanhadas de, no mínimo, uma vogal para compor uma palavra de uma única sílaba, como, por exemplo, nas palavras nó, pá e fé. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto.
Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente poemas diversos com temas do centro de interesse dos alunos. Esse material possibilitará aos alunos participarem de uma atividade lúdica de apreciação de poemas, objetivando um momento de leitura espontânea. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Para a realização da leitura do poema no sarau sugerido, se julgarem necessário, indiquem como serão compostas as duplas de alunos. Tornem esse momento uma atividade interessante e divertida para os alunos. Façam registros das apresentações e compartilhem com a comunidade escolar. Durante a resolução coletiva das questões de 2 a 4, promovam um momento rico em troca de ideias. Finalizem a atividade realizando as intervenções necessárias junto aos alunos que precisam de ajustes na escrita do poema. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Antes dos alunos iniciarem a escrita dos seus poemas, proposta na questão 1, chamem a atenção deles para a importância de utilizar, ao final dos versos, palavras que rimem e que se relacionem com o animal que escolheram. Uma sugestão seria escrever no quadro, com a participação dos alunos, uma lista com sugestões dessas palavras. Durante o momento da leitura silenciosa, proposta na questão 2, observem quais alunos desenvolveram essa habilidade e auxiliem aqueles que ainda estão no processo de desenvolvimento. Professores e professoras, posteriormente, reservem um momento para lerem as produções individuais dos alunos. Dessa forma, poderão avaliar mais precisamente o processo de aquisição da escrita deles, bem como observar quais conseguiram desenvolver a habilidade de reconhecer e utilizar rimas e jogos de palavras no poema e quais necessitam de maiores intervenções. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e/ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Disponibilizem-se a auxiliarem os alunos que necessitarem de ajuda. Ao concluírem a proposta da questão 1, solicitem aos alunos que responderam rever em alguns itens e que necessitam de apoio, que levantem as mãos para que vocês identifiquem-lhes e elejam um colega para auxiliá-los. Combinem com os alunos a realização do sarau de poesias para que possam ler seus textos finalizados para os colegas e professor.
Finalizem a atividade realizando a leitura do poema Ponto de Vista, com fluência e entonação adequadas. Em seguida, perguntem aos alunos como se sentiram ao ouvir a sua leitura do poema. Também explorem a compreensão dos alunos acerca do mesmo. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 6. Até o próximo vídeo!